Olá, gente. Hoje eu vou falar a respeito do sistema nervoso, tá? Então, vamos começar aqui nossa aulinha. Temos a professora Marina Costa, de Mesquita. E temos também a professora Tarsila Rabelo, que sou eu que vou relatar aqui essa aula, tá bom? Então, vamos lá. Em minhas redes sociais. Então, o objetivo é conhecer os principais nervos do organismo, compreender a diferença entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, entender o mecanismo das sinapses, tá? Aprender sobre o formato e tipagem dos neurônios. Primeiro, na introdução, o sistema mais complexo do corpo humano, tá? Centro das emoções, controla funções orgânicas, confere interação com o ambiente, composto pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso central, ok? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, periferia, certo? Funções do sistema nervoso: sensitiva, responsável por receber estímulos por meios internos e externos do corpo. Integradora, recebe as informações sensitivas, armazena parte delas e toma decisões sobre comportamentos apropriados. E a motora envia a resposta ao estímulo, que geralmente é uma resposta de contração muscular. Então, aqui vocês estão vendo o neurônio, é uma célula responsável pelos estímulos elétricos nervosos. Nós temos a anatomia do neurônio, certo? Então, não sei se você lembra lá do seu ensino médio, tá? Ensino fundamental. Então, nós vamos compreender, tá? Bem direitinho, tá certo? Nós temos o corpo celular, nós temos os dendritos, certo? E nós temos o axônio. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês primeiro o que seria o corpo celular, certo? O corpo celular é onde a setinha tá mais ou menos, tá? O corpo celular. Então, o corpo celular, gente, fica dentro da massa cinzenta, tá? O corpo celular fica dentro da massa cinzenta. Os dendritos, certo? Agora, os dendritos, que eu tô apontando a setinha, recebem estímulos traduzidos em alterações, tá? Já o axônio, tá? O axônio, vou colocar aqui, o axônio conduz o impulso recoberto pela bainha de mielina. Então, nós temos o neurônio e a estrutura. Então, dendritos, terminal de recepção, terminal do axônio, terminal de transmissão, certo? Nós temos a bainha de mielina, temos o corpo, né? O sentido de propagação, tá? Propagação. E nós temos a sinapse. Sinapse é uma região compreendida entre o axônio e o neurônio, através dela que se dá a transmissão do impulso nervoso. Não existe contato direto entre neurônios, certo? E podem ser interneuronais, neuromusculares, neuroglandulares, certo? Células da glia. Então, vamos lá. Fornecem nutrientes e oxigênio para os neurônios. Destrói patógenos e remove neurônios mortos por fagocitose. Mantém a homeostase e forma mielina, certo? A homeostase é o equilíbrio. São recrutadas após infecções, lesões ou doenças degenerativas do sistema nervoso. Divide-se em microglia, fagocitose e macroglia. Neurotransmissores, compostos químicos que possibilitam a propagação do impulso nervoso através da fenda sináptica. Agem diretamente nas sinapses, enviam mensagens para outras células do corpo. Drogas podem alterar o metabolismo dos neurotransmissores. Exemplo, serotonina, noradrenalina, dopamina e a endorfina, certo? Como exemplos dos neurotransmissores. Aqui nós temos, eu coloquei para mais fácil você entender de maneira mais didática o neurotransmissor, o efeito na vida e o hábito. Vamos para a ocitocina, tá?
Então, a ocitocina, um exemplo, ela proporciona bons sentimentos, amor, conexão e confiança. E o hábito, abraços verdadeiros e trocas de afeto, certo? Um exemplo. Na dopamina, reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. E o hábito comemorar, ser grato, fazer exercícios físicos. Serotonina, reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. É otimismo, ver o lado bom das coisas. Melatonina, melhora a qualidade do sono. E o hábito é tomar um pouco de sol, certo? A noradrenalina reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. E o hábito é massagens e exercícios físicos. O GABA reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Então, o hábito comer castanhas, foco, meditação e a respiração, tá? E a endorfina reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Os hábitos, sexo, chocolate, risos e contato com a natureza. Encéfalo, certo? Então, vamos entender, tá? Aqui eu coloquei para vocês o passo a passo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na outra imagem. Coloquei aqui, tá? Ficou melhor de compreender, tá? O encéfalo liga-se ao corpo pela medula espinhal e subdivide-se em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro, ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cérebro, o cerebelo, tá? Então, aqui tá as subdivisões. Exemplo, vamos voltar aqui. O cérebro, que é o telencéfalo e o diencéfalo, tá? Cérebro, certo? Cérebro. Então, no cérebro, nós temos o telencéfalo, maior espaço no cérebro humano, ele recebe todos os sinais que vêm do corpo. O corte cerebral divide-se em occipital, as parietais e as temporais e as frontais, certo? E o lobo da ínsula. E o diencéfalo, formado por vários núcleos, compreende o quê? O tálamo, o hipotálamo, acima do tálamo fica a glândula pineal ou epitálamo, certo? Aí nós vamos agora para o tronco encefálico, que é mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? O mesencéfalo, importante para o movimento ocular e controle da postura subconsciente, coordenação das informações referentes ao estado da contração dos músculos e postura corporal. A ponte, tá? Contém grande quantidade de neurônios que retransmite informações, tá? O bulbo, centro de controle de funções vitais, exemplo, batidas do coração e respiração, ok? Aí nós temos agora o cerebelo, né? O cerebelo compreende a parte, né? Subdivide cerebelo, certo? Então, o cerebelo monitora e ajusta o funcionamento do córtex cerebral, né? Então, equilíbrio também, tá? Então, é bem importante. O encéfalo, tá? Nós temos o lobo frontal, nós temos o lobo parietal, nós temos o lobo temporal, ok? O lobo occipital e a ínsula, né? Que fica oculto sob os lobos frontais, certo? No encéfalo, o lobo frontal, processamentos complexos, a cognição, planejamento e iniciação dos movimentos voluntários. O lobo parietal é a área de projeção e processamento somestésicos. O lobo temporal é a área de projeção e processamento auditivo. O lobo occipital é a área de projeção e processamento visual. A ínsula fica oculto sobre os lobos frontais e temporal. Lobos cerebrais, certo, gente? Vocês estão vendo aqui, eu coloquei aqui bem direitinho, tá? Para vocês compreenderem, tá? Então, ele é responsável por que parte?
Então, aqui vamos supor, vamos colocar aqui o lobo occipital, pela visão, tá? Ok? O cerebelo, a questão do equilíbrio. Ponte bulbo, respiração e batimentos cardíacos, tá? O lobo temporal, audição. A área de Broca, né? Parte motora da fala. Lobo frontal, pensamento, emoções, tá? Sulco central, área motora voluntária. Tato e outras áreas sensoriais, tá certo? E aí vai, lobo parietal, área de interpretação, ok? Os lobos cerebrais. O tronco encefálico, bulbo, local de cruzamento das fibras nervosas. Centro cardiorrespiratório, tosse mais sucção, deglutição mais vômito. A ponte, centro condutor de fibras ascendentes e descendentes. Mesencéfalo, centro de percepção auditiva e visual. O cerebelo, centro de equilíbrio, postura e controle do tônus muscular. Certo? Então, a medula espinhal é um cordão nervoso, condutor de estímulos motores e sensitivos. É aqui que fica o líquido céfalo-raquidiano, né? É aqui que vai lubrificar todo o sistema nervoso central através das meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Localize-se entre as vértebras, conecta diversas partes do corpo ao encéfalo, responsável por alguns reflexos. Sua parte interna se chama substância cinzenta. Substância cinzenta e branca, certo, gente? Então, a substância branca não contém corpos celulares de neurônios, constituídos pelos prolongamentos de neurônios e células da glia. O nome vem da substância esbranquiçada, composta por mielina. Já a substância cinzenta é formada por corpos celulares de neurônios e também de prolongamentos de neurônios, assim como células da glia. Possui o formato de H, certo? Na substância cinzenta, ok? Certo? É o formato de H na substância cinzenta, ok? A substância branca é essa aqui, tá? A diferençazinha, tá? Aqui eu gosto de falar também da hemiplegia, paraplegia e tetraplegia. Muita gente conhece paraplegia, tetraplegia, mas poucos conhecem a hemiplegia, que é um dos lábios afetados, né? Pode acontecer, tá? Principalmente pacientes separados de ABE, né? Enfim. Meninges, né? Membrana que reveste a medula, possui o papel de proteção, tá? Lubrifica pelo líquido cefalorraquidiano ou licor, certo? O licor é naturalmente límpido e incolor. A alteração na cor do licor pode indicar meningite. Meninges, anatomia. Dura mata, mais externa e espessa, contém muitos vasos sanguíneos e está fortemente aderida aos ossos vertebrais. Possui prolongamentos laterais que envolvem as raízes dos nervos raquidianos. A aracnoide, camada mais interna, fina e tem semelhanças com as teias de aranha. Já a pia mater é mais interna, fina e delicada e confere resistência ao tecido mole do tecido nervoso. Aí, gente, é bem interessante a gente conhecer um pouco, porque a gente vai precisar disso aqui lá em centro cirúrgico, desse detalhe aqui, tá? Ó. Então, lá no centro cirúrgico, o anestesista, ele vai administrar, certo? O anestésico, então ele vai estar injetando, né, o medicamento, tá? Ou realizando o exame, certo? Exame do líquido cefalorraquidiano. Como coletar o exame para diagnosticar meningite? Né? Então, tem uma tríade, né? Cefaleia, rigidez na nuca e fotofobia, né? Sensibilidade à luz, fotofobia. Meninges, avaliações médicas, né? Rigidez na nuca, o que é? Resistência à flexão passiva na cabeça por contração da musculatura cervical posterior, que causa lesão muscular e irritação meníngea. Na irritação meníngea, pesquisando sinais, nós temos, quando ele está aqui fazendo o teste, resistência e dor quando o joelho é estendido,
com o quadril totalmente flexionado, certo? Ok? Já esse sinal aqui, tá? Você vai levantar, o levantamento involuntário das pernas em irritação meníngea, quando levantada a cabeça do paciente, certo? Tem esses testes aqui, tá? Então, tem esses sinais, tá? Tem todos esses sinais aqui. Atos reflexos, né? São respostas prontas do organismo, permitindo que o organismo reaja, prevenindo acidentes, precisam de estimulação, arco reflexo via nervosa, responsável pelo ato reflexo, ações comuns, toques em superfícies quente, fria, perfurante, ou teste patelar, que é o mais comum, tá? Reflexo patelar, quando o martelo toca de leve o tendão patelar, os receptores dos músculos são estirados, né, estimulando. O impulso nervoso viaja através do neurônio aferente em direção à medula espinhal e o impulso nervoso viaja ao longo do neurônio eferente em direção ao músculo e a perna é projetada para cima. Sistema nervoso periférico possui nervos, gânglios e terminações nervosas. Existência dos receptores do sistema sensorial. Os nervos periféricos levam mensagem para o sistema nervoso central ou vice-versa. Diferentemente do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico, não é protegido pela barreira encefálica. Então, não é protegido. Então, diferentemente do sistema nervoso central, o periférico ele não é protegido pelas barreiras encefálicas, certo? Pelas meninges. Nervos do sistema nervoso periférico sensitivo, apenas neurônios sensitivos, motores, apenas os motores, e os mistos, motores e sensitivos. Os cranianos, né, ligados ao encéfalo 12 pares, e os raquidianos, ligados à medula 31 pares, né? Então, nós temos divisão do sistema nervoso periférico, sistema nervoso voluntário, que é o somático, ações conscientes, andar, falar, pensar, movimentar os membros, o sistema nervoso autônomo visceral, ações inconscientes, controle de digestão, batimentos cardíacos e movimento das vísceras. Sistema nervoso voluntário, formado por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central, musculatura esquelética estriada, determinações como correr, andar, falar e abraçar. Sistema nervoso autônomo, formado por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central à musculatura lisa dos órgãos viscerais. Realiza o controle da digestão, sistema cardiovascular, exceto excretor, quer dizer, endócrino. Então, realiza o controle de digestão do sistema cardiovascular, excretor, né, e o endócrino. Então, nós temos aqui simpático e parasimpático. Então, no simpático, ele prepara o organismo para o estresse, luta ou fuga, né? E o parasimpático estimula atividades relaxantes, de repouso, né? Então, luta ou fuga, você tá correndo com medo de um ladrão, né? Então, luta ou fuga é simpático, né? Taquipneia, taquicardia, sudorese, broncodilatação, vasodilatação e midríase, tá? Parasimpático, ele vai dar bradipneia, bradicardia, reduz a sudorese, broncoconstrição, vasoconstrição e a miose, tá? Aqui a divisão simpática e parasimpática eu coloquei, enquanto um é contração na parasimpática, na simpática é dilatação. Então, na parasimpática, estímulo da saliva, inibição da saliva. Contração dos brônquios na parasimpática e na simpática, o relaxamento dos brônquios. Na parasimpática, estímulo à atividade, né, estomacal, intestinal. E na simpática, inibição da atividade estomacal, intestinal. Na parasimpática, estímulo da vesícula biliar, inibição da produção de adrenalina, promoção do esvaziamento da bexiga e relaxamento, certo? Do reto. Já na simpática, estímulo à liberação de glicose pelo fígado, estímulo também da liberação de adrenalina, inibição do esvaziamento da bexiga e a promoção da ejaculação. Principais distúrbios do sistema nervoso: Alzheimer, Parkinson e acidente vascular encefálico. O Alzheimer é formação defeituosa da proteína, causando a destruição dos neurônios.
afeta a memória, aprendizagem e fala. Já o mal de Parkinson acentuada a redução de dopamina nos centros motores, causando tremores, lentidão e dificuldade de locomoção. Já o AVE, obstrução ou ruptura de uma artéria, podendo ser irreversível, causas o colesterol, né, a hipercolesterolemia, né, a PA elevada e a obesidade. Então, falha na memória, alterações de humor, confusão, desorientação, dificuldade da comunicação, alteração do raciocínio, alterações da visão, tá? Você logo desconfia. Então, mal de Parkinson, postura curvada, rigidez nas costas, cotovelos e pulsos flexionados, tremores nas pernas, falta de expressão facial, inclinação para frente, abertura reduzida dos braços, tremores, quadril e joelhos flexionados, marcha embaralhada ou curta, né? Então, tudo isso você vai ter que observar o que o paciente tem, nem sempre ele tem tudo, tá? Nós temos o isquêmico hemorrágico, o isquêmico que contém obstrução, tá? Do fluxo, tá? Sanguíneo. Já o hemorrágico, eu tenho um sangramento, tá? Dentro ou ao redor do cérebro, certo? Aqui nós temos a transmissão, que é a inflamação do cérebro, geralmente por causa de uma infecção, a encefalite, tá? Então, existe a transmissão através de insetos e animais, tá? Existem as causas virais e bacterianas e as manifestações clínicas, tá? Em relação à encefalite. Então, pode ser causada por dor de cabeça, né? Aguda ou confusão mental e o cérebro está inflamado, certo? Então, eu tenho aqui a lesão medular, tá? Eu tenho a cervical 7 vértebras, torácica 12, lombar 5, tem um sacra e tem o cóccix, né? Ok? Então, aí eu tenho bem direitinho dividindo aí para vocês a posição, pode ser sentado ou deitado, o que o médico achar melhor também, sistema nervoso central, tá? Então, a gente vai abordar bem comum, tá? Então, a função do líquido cefalorraquidiano, ele vai fornecer nutrientes para o cérebro, protegendo as células cerebrais e removendo os produtos de atividade do sistema nervoso. Aqui eu tenho as questões, assinala a alternativa correta sobre a função do cerebelo. O cerebelo, ele vai ter o quê? Coordenação dos movimentos e do equilíbrio do corpo, né? Então, a resposta correta seria essa. Verão intenso provoca estresse térmico e deixa pessoas mais irritadas em pacientes. O aumento da temperatura põe em evidência a regulação homeotérmica, que mantém uma faixa constante de temperatura corporal dos humanos. Em dias de muito calor ou em momentos de intensa atividade física, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada para que a temperatura se mantenha nessa faixa ideal, ok? Então, é muito complicado você compreender, você tem que dar uma lida de novo, tem que olhar as funções para você conseguir responder. Nesse contexto, é correto afirmar que o principal sistema do organismo humano responsável pela regulação da temperatura é qual? É o sistema nervoso, pois atuará na regulação da sudorese, promovendo a perda de calor pela evaporação da água. Fenda sináptica é a região onde ocorre a comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma célula-alvo. Em ambos os casos, as células não se tocam fisicamente, se comunicando por meio de um mensageiro químico chamado neurotransmissor. A liberação do neurotransmissor é realizada na seguinte organela celular, o complexo de Golgi, né? Aqui nós temos uma questão sobre ser responsável pela transmissão unidirecional dos impulsos nervosos. Uma sinapse ela vai desempenhar a função de transformar o sinal elétrico do neurônio pré-sináptico em um sinal químico que atua sobre a célula pós-sináptica, né? E a condição imprescindível para a ingesta de líquidos é a sede, a qual se encontra sob o controle no centro da sede. Com base no seu conhecimento, assinala a alternativa que apresenta o nome da estrutura da qual ocorre o controle do centro, né, da sede. É hipotálamo, gente, ok? Aqui nós temos assistir os vídeos, referências,
Temos sistema nervoso e de vez em quando deve ser normal a gente sair do sério. E feito uma bomba, estourarmos um pouco, mas às vezes somos tão potentes na explosão da irracionalidade, acabamos por fazer estragos irreparáveis. Gente, eu agradeço, né? E até a próxima aula.